Me Esqueçam, Figueiredo, a biografia de uma presidência. Tiago Berraich conversa com Bernardo Braga Pasqualetti, advogado e autor do livro. Acompanhe. Agora aqui na Jovem Pan a gente fala sobre um momento importante da história do Brasil, o último governo militar, de 79 até 1985, governo João Batista Figueiredo. E é uma história que agora está na capa de um livro lançado aqui no país pela editora Record, Me Esqueçam, do advogado Bernardo Pasqualetti, que vem do Rio de Janeiro para nos conceder essa entrevista aqui na programação da Jovem Pan. Tudo bem, Bernardo? Bem-vindo aqui, muito obrigado por estar aqui. Olá, Tiago. Queria primeiro começar agradecendo a você, a Jovem Pan, pelo convite. Fazer uma saudação a todos que estão nos escutando aí pela rádio, a quem está nos assistindo pela internet e falar um pouquinho aqui do ocaso do regime militar, o último capítulo de um período complicado da história brasileira. É verdade, mas é um capítulo importante porque é um presidente que abriu as portas para a volta do regime civil aqui no Brasil. Inclusive, você destaca bem no seu livro o período da anistia, que ele costurou a anistia para que os presos, os exilados voltassem aqui ao Brasil. Agora, você é bastante jovem. Você se interessou em relação à ditadura e ao governo Figueiredo de que maneira? Como é que começou isso daí? Olha, eu tive duas grandes inspirações para fazer o livro. Quando eu era adolescente, em 1999, acho que eu nunca mais vou me esquecer disso, fez 20 anos da anistia, um momento muito importante da história do Brasil. Eu estava no primeiro ano do antigo segundo grau e gostava de ler muitas colunas do Hélio Gaspari. E ali para agosto de 99 ele fez uma coluna muito bonita falando sobre os 20 anos da anistia e que o personagem central daquele momento tinha sido esquecido. Figueiredo, à época, era ex-presidente, morava de frente para o mar em São Conrado e vivia uma solidão já naquele final de vida dele. Ele morreria no Natal de 99. Aquilo me tocou muito. E aí eu nunca mais parei de pesquisar o período. Na minha vida adulta eu tive contato também com a obra do Hélio, já a grande obra, né, Ditadura, uma obra completa aí da historiografia nacional. E isso me inspirou bastante a escrever esse livro, esse capítulo da história brasileira, que foi a anistia, o personagem principal que anistiou adversários políticos, não anistiou a si próprio, acabou o governo dele pedindo publicamente que o esquecessem. E até o título do livro é uma provocação, né? Me esqueçam. E eu tento trazer, né, essa ideia de, será que ele merecia ser esquecido? Será que é justa a história do Brasil legar esse esquecimento? Então, são essas as histórias que eu trago aí nesse trabalho. É interessante, Bernardo, você cita o Hélio Gaspari, né, que é uma referência para quem gosta de estudar a ditadura. Os 5 livros dele são imprescindíveis para os jornalistas, você é um advogado também, para toda a sociedade conhecer o que foi aquele período. E é bom lembrar que nos últimos anos a gente vive essas pressões ou discussões para uma volta de uma ditadura. Quem pede a volta da ditadura não tem a menor ideia do que foi a ditadura. E é interessante que o Hélio Gaspari diz que esse período não é nem ditadura e nem democracia. Era o que, afinal? Essa pergunta é muito interessante. O Hélio Gaspari, ele tem muito essa coisa de jogar charadas, perguntas para levar você a uma reflexão. E aí no nosso primeiro encontro ele falou: Bernardo, eu chamei o período de ditadura, porque assim me parecia. E ele falou: Bernardo, não foi nem ditadura nem democracia, você vai ter que descobrir o que foi. E eu olhando para o período Figueiredo, o que eu descobri? Se a gente comparar ele com Geisel e com Médici, principalmente pela existência do AI-5, os poderes dos presidentes anteriores foram muito ditatoriais. O Figueiredo teve que engolir uma série de sapos ao longo do governo dele, fazendo uma série de concessões, porque ele já não tinha o AI-5. Então, uma ditadura nesse sentido dos poderes arbitrários não existia mais, mas ainda era um regime autoritário. Eu conto no livro o seguinte: o autoritarismo ele agonizava, mas ainda existia com vários episódios. Para concluir, eu acho que foi algo no meio do caminho. Era um período autoritário, mas se comparado aos governos anteriores, não era uma ditadura tão forte ou com poderes tão concentrados na mão do chefe do executivo, se a gente comparar principalmente com o governo Médici e Geisel. Ô Bernardo, uma outra questão, em 2015 nós exibimos aqui na Jovem Pan uma reportagem falando sobre os 30 anos da morte do Tancredo. E eu me lembro que eu separei vários áudios do Tancredo para a gente exibir para o nosso público, e eu lembro de uma fala dele sobre o Rio Centro. A tentativa de se explodir o Rio Centro numa festa do Dia do Trabalho, mas a bomba acabou explodindo dentro de um Puma, né, com 2 militares dentro. Você, claro, pesquisou muito para contar essa história, mas aquela explosão é muito simbólica.
Para o governo Figueiredo, o que essa explosão significa? É o fim do governo, o fim da ditadura realmente, ou pelo menos deixou os radicais um pouco mais de lado, escanteados? Essa sua pergunta é muito oportuna, Thiago, até porque ano que vem faz 40 anos da bomba que explodiu no Rio Centro. Na verdade, quando a bomba explode dentro de um Puma, o que explode naquele momento é a autoridade moral do governo Figueiredo. Ele nunca mais recupera a autoridade como chefe de governo, chefe de Estado que ele tinha antes do episódio, e também a linha dura, que naquele momento se desmoraliza no estacionamento do Rio Centro. As pessoas costumam dividir o governo Figueiredo entre antes e depois do Rio Centro. É um reducionismo, mas é válido. O Golbery pede para sair depois daquele momento. O Figueiredo, poucos meses depois, tem um infarte, vai se tratar em Cleveland. E quando volta, muita gente diz que ele volta outra pessoa. Já um pouco sem paciência, já um pouco sem até vontade de governar o Brasil. O problema é que a gente está no final de 81. Ainda restam ali 3 anos e uma crise econômica gigantesca para enfrentar, que é a crise da dívida externa. Então, quer dizer, pode-se dividir o governo Figueiredo entre antes e depois do Rio Centro. A historiografia hoje considera que a bomba não foi apurada como deveria, que houve um grande acordo, entre aspas, né? Que não houve uma apuração forte, mas ao mesmo tempo as bombas cessaram. E em 2014, o procurador da República, Antônio Cabral, o Ministério Público Federal, reabriu o caso. Então houve novas investigações, o processo ainda está sob júdice e a gente pode ter novidades aí. Está parado, se eu não me engano, no STJ, mas a gente pode ter novidades aí para frente. É um fato mais marcante do governo do João Batista Figueiredo. Estamos conversando com o Bernardo Pascoaletti, que é autor desse livro que conta a história do último governo militar. Me Esqueçam Figueiredo, a biografia de uma presidência. Falando sobre a figura dele como presidente, primeiro eu te pergunto, você ouviu quantas pessoas para fazer esse livro? O livro tem mais de 600, quase 700 páginas, claro, anexando todas as notas, mas você ouviu quantas pessoas? Ele era realmente uma figura controversa? Qual que era o perfil? Ele não gostava da imprensa, acabou passando por um processo de doutrinação para tratar melhor a imprensa, mas nem sempre ele conseguia, né? No começo do governo ele queria ser o João do Povo. João do Povo. E aí ele até tirou o nome dele de exército, era João Batista Figueiredo, pediu para ser chamado só de João Figueiredo e, quando possível, só de João. Só que era muito difícil compatibilizar a figura sisuda do general Figueiredo com o João do Povo que ele sempre tentou ser. A dualidade da personalidade dele é o que está refletido no livro. A impaciência política, a falta de tato com a imprensa, mas também momentos bons. A anistia. A anistia não só a política, mas ele também recebeu no Palácio dos Batidos em 64. Então ele recebeu o Jânio Quadros, recebeu as viúvas do Jango e do Juscelino, fez um aceno para o futuro. Agora, no momento principal da trajetória política dele, quando ele ia retornar ao governo para um civil, ele novamente se sabotou. Ele deixa o palácio por uma porta lateral e não passa a faixa para o Sarney por uma inimizade momentânea que eles tinham, algo da convenção lá do PDS em 84, algo muito, muito setorizado. Ele deixou isso falar mais alto, deixou a personalidade dele irracível falar mais alto, deixou o palácio por uma porta lateral, arruinando a imagem que os brasileiros têm dele e a própria biografia. Então eu tento trazer no livro toda essa dualidade, toda essa complexidade de uma figura, de uma pessoa, um oficial de exército que o maior sonho era chegar a general de 4 estrelas, mas que o destino alçou ao cargo político mais cobiçado do Brasil.